Olá, olá pessoal. Meu nome é Ângelo Anchieta e hoje nós vamos falar sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Nós somos alunos do curso de Psicologia, terceiro semestre da Faculdade Unidesc. E hoje nós vamos falar um pouco sobre resoluções. Resoluções essas que nos trazem uma luz de como é a questão da atuação do psicólogo ante a especialidade, como ele pode se tornar um especialista. Então, é, resumindo aqui, essa resolução do Conselho Federal de Psicologia, ele foi feito em 2007, é o número 13. E ele reza o seguinte: institui o Conselho das resoluções relativas ao título profissional de especialidade de que dispõe sobre normas e procedimentos para seu registro. Então, Conselho Federal de Psicologia fazendo as resoluções normativas para as atuações do psicólogo e os especialistas, as especialidades que nós iremos ver mais adiante. O título de especialista é o que reza lá no título primeiro desse código, dessa resolução número 13. Em seu artigo 1º, ele fala o seguinte: fica instituído o título profissional de especialista em psicologia e o respectivo registro, a ser concedido pelo Conselho Federal de Psicologia por meio dos Conselhos Regionais de Psicologia, aos profissionais psicólogos inscritos e no pleno gozo de seus direitos, nos termos que estabelece a presente resolução. Então, nós vemos aqui o título de especialista em psicologia sendo regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia, e nós iremos ver mais adiante como isso se dá, como esse conselho ele estabelece essa questão da resolução e as normas, né, de cada regra para que você possa ser especialista em psicologia. Então vamos lá, no artigo 2º, ele fala o seguinte: caberá à plenária do Conselho Regional de Psicologia o recebimento e exame dos documentos probatórios, assim como a aprovação da concessão da especialidade. Ou seja, existe aí uma plenária, que seria um conselho deliberativo, que vai se reunir para estabelecer e aprovar os critérios para que você possa ser especialista em psicologia. Então a gente vê aí nas imagens um conselho, né, sendo deliberado nessa questão do Conselho Federal de Psicologia. O grupo Frente em Defesa da Psicologia Brasileira, que é um grupo, né, dentro dessa resolução, é um conjunto ampliado de psicólogos de diversos estados e áreas de atuação. Nos próximos 3 anos à frente vai atuar para ampliar o diálogo entre conselhos, a categoria e a sociedade, descentralizando as gestões em prol de uma psicologia mais democrática. Ou seja, ela vai intervir para que haja uma harmonia entre as normas, né, de psicologia, o próprio profissional de psicologia e a questão da sociedade, as pessoas que são atendidas pelo psicólogo. Ele vai estabelecer as melhores condutas para que todos possam estar ganhando dentro dos atendimentos e as resoluções psicológicas. Além disso, todas as pautas estão embasadas na defesa dos direitos humanos, a valorização da profissão em diferentes áreas e na luta por uma formação de qualidade. Ou seja, ele vai ver realmente a questão dos direitos humanos, onde está ferindo ali qualquer direito que as pessoas podem estar, né, sendo atingidas nessa questão, e vai valorizar, vai trabalhar para que o psicólogo possa ser valorizado dentro da sua profissão. Okay? Indo mais adiante, nós vemos aqui, ainda nesse título 1, no parágrafo 1º, diz o seguinte: o psicólogo dirigirá um requerimento ao presidente do Conselho Regional de Psicologia, onde tiver inscrição principal, instruída com cópias autenticadas de um dos seguintes documentos. Aí a gente vai ver cada documento em que esse psicólogo vai ter que apresentar diante o conselho para que possa ser um especialista.
e dentre eles é o certificado ou diploma conferido por instituição de ensino superior, é reconhecido pelo Ministério da Educação, é lógico, desde que atenda a essa resolução. Além disso, a gente vai ter o certificado conferido por pessoas jurídicas, ministrantes de cursos de especialização, desde que atenda às resoluções. Ainda temos ainda documento de aprovação em concurso de provas e títulos prestados junto ao Conselho Federal de Psicologia, ou a entidades devidamente credenciadas para essa finalidade. A gente vê aí essa questão de tanto pegar as experiências que é feita ou tida ante os atendimentos, seja na clínica, seja em órgãos públicos ou em entidades privadas, ele vai servir como experiência, que a gente vai ver lá na frente, para que possa somar como título e o psicólogo possa ser aí credenciado como especialista. Ante a isso também, a gente vê ainda no artigo 3º, que reza o seguinte: as especialidades a serem concedidas são as seguintes: a psicologia escolar, educacional, essas são uma das especialidades, psicologia organizacional e do trabalho, psicologia de trânsito, psicologia jurídica, psicologia do esporte, psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicopedagogia, psicomotricidade, psicologia social e neuropsicologia. Nós temos aí todas essas diversidades de atuação do psicólogo, onde ele vai atuar em uma área e vai se especializar nessa área. E com essa experiência que ele tiver nessa área, ele pode somar para que ele possa ser realmente um especialista, ok? Diante disso, continuando, nós temos aí ainda o título 2 da concessão da aprovação em concurso de provas e títulos, né, dessa resolução 13 de 2007, onde esse psicólogo ele vai fazer um concurso de provas e título, e aí esse concurso ele está estabelecido aqui no artigo 11, que reza o seguinte: aos concursos de provas, exames teóricos e práticos e títulos comprovando prática profissional na área por mais de 2 anos, realizado pelo Conselho Federal de Psicologia, de que tratam os inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 2º e o inciso 3 do artigo 5º da presente resolução, dessa resolução que nós estamos estudando. Somente poderão ser submetidos ao psicólogo por mais de 2 anos de inscrição em Conselho Regional de Psicologia, que esteja em pleno gozo dos seus direitos, a que possa comprovar práticas profissionais na especialidade no mesmo período. Lá no parágrafo 1º, ele fala o seguinte: o Conselho Federal de Psicologia poderá formalizar convênio com entidades para a realização dos concursos de provas e títulos a que se refere o caput desse artigo. E no parágrafo 2º, os documentos comprobatórios da prática profissional de especialidades por 2 anos e as condições para as provas serão estabelecidas em edital por área de especialidade que será amplamente divulgado. Aí nós vemos aí o Conselho Regional de Psicologia fazendo essa questão de regulamentar, de normatizar o que se diz respeito à especialização do psicólogo. E nós vemos aqui ainda, né, na comissão de análise para concessão do título profissional de especialista, onde vai estabelecer alguns critérios, e esses critérios a gente vai ver agora no artigo 13, que fala o seguinte: o Conselho Regional de Psicologia constituirá em caráter extraordinário uma comissão de análise para a concessão do título profissional de especialista, composta por 3 membros efetivos e 2 suplentes, cuja atribuição será a análise da documentação referente ao pedido da concessão e do registro do título profissional de especialista em psicologia. Aí no artigo 14, ele vai falar: a partir da experiência acumulada, toda essa experiência de atendimento, ele serve como acumulativamente para que nós possamos comprovar, quando fizermos a prova de títulos, para que nós possamos ser especialistas. E essa comprovação poderá propor ao Conselho Federal de Psicologia procedimentos e formas de organização do trabalho,
para a otimização dos processos administrativos e sua assimilação pelos órgãos regulares de identidade, ok? Aí nós vemos aí essa questão do grupo formado por três três membros efetivos do Conselho Deliberativo, mais dois suplentes, que eles vão analisar tanto os títulos, né, a questão da comprovação do exercício naquela área que ele está pedindo especialização, né, para que esse conselho se submeta, o Conselho Regional, se submeta ao Conselho Federal, onde depois de todo esse trâmite, depois dessa análise, ele vai realmente propor para que essa pessoa que pediu, que solicitou, possa sim realmente ter o título de especialista. E lá no título 5, ele reza as disposições gerais, ele vai falar da anuidade. Porque se nós formamos em psicólogo, como psicólogos, nós temos que submeter a um conselho. Ou seja, nós temos que estar credenciados a esse conselho para que assim possamos também comprovar que nós estamos com vínculo diante o Conselho Regional e diante do Conselho Federal de Psicologia. Então, o que vai falar lá a questão da anuidade? A anuidade, ela pode ser parcelada, né? E ela também pode ser à vista. Aí, se for à vista, esse profissional, ele vai ter um desconto. Então, eu não sei qual a época que você está vendo esse vídeo, mas dependendo da época, em janeiro desse ano, o valor era mais ou menos R$ 470, né, podendo ser aí dividido. No artigo 16, ele fala o seguinte: para efeito dessa resolução, entende-se com o pleno gozo dos direitos. Não está com os pagamentos das anuidades interrompidos temporariamente, de acordo com o artigo 16. Aí fala que à medida que nós vinculamos e credenciamos ao Conselho Regional, nós não podemos interromper, porque essa interrupção ele vai acarretar em prejuízo na hora de pedir a questão do título de especialista, ok? E também não estar com a sua inscrição cancelada, conforme estabelece o artigo 11. Também não está cumprindo pena de suspensão ou cassação ou inadimplente em relação à pena de multa em processo ético. Está adimplente com relação às anuidades dos exercícios anteriores. Então, cabe aí o psicólogo sempre estar vendo se a sua inscrição no Conselho Regional, Conselho Federal de Psicologia, esteja ativa, não esteja interrompida, para que ali ele não possa ser prejudicado na hora de fazer esse requerimento. Okay? E ainda nas disposições gerais, no artigo 17, ele fala o seguinte: o título de especialista em psicologia é uma referência à maior dedicação do profissional da área de especialidade, não se constituindo condição para o exercício profissional de psicólogo. Então, é um título, né, de uma honraria, vamos dizer assim, um prêmio ser reconhecido como especialista. E, querendo ou não, você se submeter a essa honraria, aí você pode continuar realmente fazendo o exercício como psicólogo, mas não com um título de especialista. Dito isso, ainda nessas disposições gerais, no artigo 18 ele diz o seguinte: os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do Conselho Regional de Psicologia, ad referendo, né, no plenário do Conselho Federal de Psicologia. Aquilo que aquelas entidades não conseguiu resolver e foi omissa, cabe ao plenário resolver as pendências que ficaram para trás. No artigo 19 também fala, também constitui documentos da presente resolução. Ele vai vir com os modelos de requerimentos, são os formulários, são enumerados, para que a pessoa que está se candidatando para ser especialista, ele tem que preencher todos esses formulários e se submeter ao plenário do conselho. Okay? Aí vem a questão da listagem, que é um modelo de requerimento de título de profissional de especialista, protocolo de processo de concessão e registro de título, profissional de especialista, aí você vai preencher o formulário 2 da resolução, todos estão como anexo nessa resolução.
modelo de encaminhamento dos documentos para análise, que está lá no formulário 2, modelo de formulário de identificação do curso, formulário 3, modelo de parecer sobre a concessão de títulos e profissionais de especialista, que está lá no formulário 4, artigo 20. O Conselho Federal de Psicologia poderá editar poderá editar novas normas em decorrência de fatos supervenientes a serem regulamentados, ok? Sempre quando houver algum tipo de novidade, algum tipo de alteração ou algo que é importante, o Conselho Federal de Psicologia ele sempre poderá editar novas normas em decorrência de fatos supervenientes, fatos importantes, ok? Então nós temos aí ainda nas disposições gerais, o artigo 21, que ele reza o seguinte: aprova-se para efeito do que dispõe o inciso 1 e 2 do artigo 2º, inciso 2 do artigo 8º, o Manual para Credenciamento de Cursos com finalidade de concessão do título de especialista e respectivo registro, constituindo o anexo 1º da presente resolução. E aí vem o artigo 22 falando sobre o Manual para Credenciamento do curso, que é importante nos seguintes capítulos. E aí ele vai elencar quais são esses capítulos. O 1, que é dos documentos a serem apresentados pelo núcleo formador. O 2, dos critérios para credenciamento de curso e dos aspectos a serem avaliados do curso de especialização. Do credenciamento pelo Conselho Federal de Psicologia, que está no capítulo 3. O 4, dos certificados emitidos pelo núcleo formador. O 5, do indeferimento, do pedido de homologação de curso de especialização e dos modelos de formulários. Das disposições gerais, no artigo 23, ele fala o seguinte: fica instituído a taxa de administração e de custeio de processo de cadastramento de curso de especialização em psicologia, para vistoria e exame das condições desses, com vistas ao credenciamento junto ao Conselho Federal de Psicologia, e esse está no valor de R$ 2.500. Okay? E o credenciamento junto ao Conselho, a que se refere o caput desse artigo, significa a habilitação do curso para que os certificados por ele expedidos sejam aceitos para efeito de concessão a seus agressos do título de especialista a respectivo registro do Conselho Regional de Psicologia. O parágrafo 2º diz o seguinte: o valor fixado no caput desse artigo corresponderá à taxa única de administração a ser paga no ato do requerimento à entidade conveniada, designado pelo Conselho Federal de Psicologia, responsável pelo cadastramento e vistoria, aí já incluídos os honorários dos especialistas que analisarão, in loco, as condições dos cursos que solicitaram o cadastramento. E no último parágrafo diz o seguinte: o credenciamento será precedido de uma visita de 2 avaliadores pelo período de 2 anos, que farão a vistoria e emitirão um relatório detalhado sobre condições especificadas na presente resolução após o que ocorrerá no julgamento pelo Conselho Federal de Psicologia. Ok? Aí nós estamos aí a essa questão do credenciamento, né? Esse credenciamento junto ao Conselho Federal de Psicologia e tem uma taxa, e essa taxa, eu não sei qual a época que você está vendo o vídeo, nessa época era de R$ 2.500, ok? Ainda, né, em disposições gerais, a gente vai ver essa questão, para que serve, né? Toda essa anuidade, essas taxas, para que o Conselho Regional de Psicologia possa tanto se manter, para que possa também arcar com todos esses custos que a gente vai ver agora. Além do valor da taxa de administração e custeio, a entidade solicitante deverá arcar com as despesas de passagem aérea, de hospedagem e transporte urbano dos avaliadores que realizarão a análise das condições do curso. Em um único parágrafo, se por acaso, por ação ou omissão de entidades solicitantes, houver necessidade de uma segunda visita, as despesas referidas no caput deste artigo relativas a essa visita estarão de sua responsabilidade. Então, se tiver algo
que foge essa primeira avaliação que é custeado não por nós, a pessoa que está pedindo esse título de especialista. Se tiver alguma coisa que tem que fazer uma reanálise, aí esse ônus caberá quem está solicitando o título. E aí a gente vê aí tanto viagens, tanto hotéis, como transporte urbano. Aí, só que o conselho ele reza o seguinte, que é, se houver algum analista que more perto dos exames, ele vai priorizar essas pessoas que estão próximas. E isso aí a gente vai ver aí no artigo 25, que fala o seguinte, a entidade conveniada, responsável pela análise das condições do curso, empenhar-se-á em requisitar avaliadores que residam em localidades próximas à sede do curso solicitante, visando reduzir as despesas com passagens. Então, sempre haverá uma prioridade para quem mora perto ainda dos locais de avaliação, ok? Ainda nas disposições gerais, no artigo 26 fala o seguinte, fica assegurado aos alunos matriculados no curso durante a vigência do credenciamento que concluírem no período posterior a esse o direito à solicitação do título de especialista e respectivo registro, desde que o curso atenda às exigências previstas no manual para credenciamento do curso. Aí nós temos aí no parágrafo 1, falando, o direito de solicitar o título de especialista e o respectivo registro será entendido aos alunos de turmas que tenham sido objetos de vistoria para fins de credenciamento no curso, bem como aos alunos da última turma que tenha concluído o curso no período imediatamente anterior à solicitação do credenciamento. Okay? E aí, receberá aí o título que tanto almejamos. Ok? Indo aí para a parte final, no artigo 27 fala o seguinte, os direitos previstos no artigo anterior e seu parágrafo único não serão assegurados caso o curso realize alterações em suas condições de funcionamento e projetos pedagógicos, modificando os aspectos que serviram de base para a concessão de credenciamento. E aí ele fala num único parágrafo que caso o curso realize alteração dessa natureza, deverá comunicar à Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, é o conhecido aí como ABEP, que é uma entidade em que o Conselho Federal de Psicologia ele mantém um credenciamento para que possa credenciar, né, para que possa avaliar todos os candidatos que solicitam o título de especialista. Ok? No artigo 28, diz: a cada 3 anos, o núcleo formadores de especialistas passarão por processo de renovação do credenciamento. Então, 3 anos, há uma renovação dos membros que participam da cadeira que fazem, né, essa questão do credenciamento e resoluções do Conselho Federal. Fica estabelecido, no artigo 29, como condição para a renovação do credenciamento a cada 3 anos, conforme o disposto do artigo anterior, a realização de nova vistoria de curso para a qual poderá ser solicitado documentos atualizados ou satisfação de novas exigências, sendo também necessário o pagamento de taxa de administração e custeio do processo de cadastramento de curso. Caso o núcleo formador ofereça curso em diversas localidades, cada unidade deverá proceder ao credenciamento de forma independente, atendendo a todos os critérios estabelecidos no manual para credenciamentos. Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do Conselho Federal de Psicologia. Okay? Finalizando aí, gostaríamos de agradecer, né, por essa oportunidade de conhecer um pouco da Resolução 13 de 2007, que é normatizada pelo Conselho Federal de Psicologia, onde ele estabelece aí critérios para que o profissional de psicólogo possa ser, dentro da sua área de especialização, possa ter o reconhecimento de especialista. Nós vemos que
São vários tipos de especialista, como escolar, é, hospitalar, social, neuropsicologia, dentre várias outras especializações. Esperamos ter contribuído aí para o curso e até mais.